ou de emissários da parte de Deus, ficavam com medo de ser consumidos pela glória ou pela santidade daquele que veio da parte de Deus. Então aquela visão da Maria podia ser uma sentença de morte sobre ela, podia ser o fim da existência de Maria quando ela se apresenta, ou quando o anjo se apresenta diante dela. Ela ficou com medo. O que esse anjo está querendo? Nós queremos ouvir a voz de Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus aqui? Você está pronto para ter uma visão de Deus na sua vida? Você está desejoso de ouvir o que Deus tem para dizer a você? Ou que muitas vezes nós apresentamos diante de Deus para que Deus diga a nós o que nós queremos ouvir? Talvez as orações de Maria poderiam ser a respeito do casamento que estava para se consumar, dos desafios como uma jovem, a respeito agora de um novo matrimônio, assumir uma casa, as tarefas, como qualquer mulher e qualquer moça, antes das suas bodas, das suas núpcias, antes do seu casamento, quantas preocupações. Mas não, Deus responde a Maria falando a respeito de uma mudança completa em tudo aquilo que ela pensaria para respeito da vida dela. Quando Deus começa a falar com Maria, o anjo teve que dizer: Maria, não tenha medo. Então deixa eu dizer uma coisa para você: não tenha medo do que Deus está para fazer na sua vida. Não tenha medo de Deus se apresentar e se encontrar com você de uma forma íntima e pessoal. Não tenha medo daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você imagina agora a situação daquela menina. Ela estava dentro de uma cultura em que mulher que tinha relações sexuais antes do casamento eram apedrejadas. Então havia a possibilidade de, quando Maria apresentar-se diante de José, noivo dele, ou da família, ou de quem quer que seja, dizer: Deus me visitou e eu estou grávida. Você imagina que situação. E o anjo diz: você é muito abençoada, o Senhor está com você. Porém Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar, e admirado, pensando no que ele queria dizer. O que Deus está querendo falar comigo? Deus manda um anjo para falar que eu sou abençoada. Quem aqui se sente abençoado da parte de Deus? Levanta bem alto, fala assim: eu sou uma pessoa abençoada. Sabe qual que é o objetivo da bênção de Deus sobre nós? Quando lá na criação, lá no Gênesis, Deus diz assim: e Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai e encher a terra. Então, quando nós entendemos que eu não estou em busca de bênção, e aqui agora vale entender um pouco do que é Deus na minha vida, do que é viver de fé, porque lá em Abacuque, que nós cantamos mais cedo, falou o quê? O justo viverá pela fé. O homem e a mulher que vive de fé, ou pela fé, ou da fé, não é aquele que está em busca de encontrar a bênção. O homem e a mulher que já sabem que foram abençoados por Deus, que vivem em fé. Então, traduzindo isso de uma forma mais clara, nós que vivemos de fé, ou seja, fé é ouvir o que as Escrituras dizem e crer. Fé é entender que o que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Fé é compreender que a ação de Deus, nada nem ninguém pode impedir. Viver de fé é viver segundo as Escrituras Sagradas, é aplicar na minha vida o que a Bíblia diz, em todas as áreas da minha vida. Então, o homem e a mulher que vive de fé, ele não busca a bênção, ele já compreendeu que abençoado já foi. Então nós somos abençoados, e por isso agora podemos desfrutar das bênçãos que recebemos. Não é o meu esforço, não é a minha oração que vai produzir bênção, não é o meu jejum que vai produzir bênção, não é a minha caminhada, a minha jornada para a cidade santa que vai produzir bênção. Eu posso fazer jejum, eu posso me dedicar à oração, eu posso fazer a minha jornada por onde quer que eu queira, porque eu já entendi que abençoado por Deus eu já fui. Isso produz o que no meu coração, amado? Paz. É isso que Deus estava tratando com a Maria. Ele está dizendo: você é uma mulher agraciada, você é uma mulher que recebeu graça, que está lá em Efésios capítulo 2, que diz: nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos pela graça. E como eu tomo posse da graça que fui alcançado? Por meio da fé.
Então, amado, tentar viver para alcançar bênção não é cristianismo, é espiritismo. Cristianismo é ver o que Cristo já fez por mim e viver de acordo com aquilo que é o fato que em Cristo foi revelado. A obra do homem é o quê? Vou tentar fazer coisas para merecer o céu de Deus. Não. O que Deus estava tratando aqui é: o céu te alcançou, agora viva de acordo com aquilo que te alcançou. Agora você pode se dedicar à santidade, à integridade. Você pode agora viver toda a intensidade, toda a plenitude de vida, porque Deus já chegou na sua casa. Deus estava falando com Maria: Maria, você é uma mulher agraciada. Deus está falando comigo e com você, porque você, irmão e irmã, vocês são agraciados. Vocês foram visitados por Deus. Não fomos nós que fomos atrás de Deus, foi Deus que te visitou. Foi o Espírito de Deus que te convenceu. Porque a Bíblia diz que o testemunho que de fato eu sou filho de Deus é quando o Espírito de Deus testifica no meu espírito que eu sou filho. Quem aqui é filho de Deus? Como é que eu sei? Porque há um testemunho íntimo do Espírito de Deus no meu espírito. Qual é o testemunho? Você é agraciado. Olha que privilégio. E aí diz assim: o anjo continuou: não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e porá nele o nome de Jesus. Ele será grande e o seu nome será Filho do Deus Altíssimo. Irmãos, o que Deus quer produzir na nossa vida é que toda a terra seja cheia dos filhos de Deus. Por isso que o Espírito de Deus nos visita, por isso que Deus nos encontrou. Deus, quando curou a minha vida, a sua vida, restaurou o meu casamento, o seu casamento, quando Deus curou às vezes a minha enfermidade, quando Deus me trocou o nome, talvez o nome que alguém tinha era de roubador e agora é de trabalhador, talvez o nome seja de traidor, agora é de fiel, talvez o seu nome fosse prostituta e agora é de homem e mulher abençoado, íntegro. Deus mudou a nossa história, Deus mudou o nosso dia, com um objetivo. E qual é o objetivo? Gerar filhos e filhas para Deus. Que a minha existência seja um lugar onde Deus gera seus filhos. E aqui agora fica uma pergunta para mim e para você: você tem gerado filhos para Deus? O seu testemunho de vida, a sua vida é um útero, onde o Espírito de Deus fecunda, e filhos são gerados, através do seu testemunho, do seu cuidado, da sua vida, da sua existência, do seu empenho, da sua oração, da sua meditação na palavra de Deus. Você tem visto outras pessoas conhecerem desse amor que é mais forte do que a morte, através da sua jornada sobre esse planeta? Ou a sua vida continua estéril, vazia? Mas quando Deus entra na nossa vida, não há impossíveis para Deus. A primeira questão de Maria foi: isso é impossível. Eu nunca tive relações, algumas versões dizem assim, mas aqui ela diz: eu sou virgem, como é que eu poderia ficar grávida? E Deus diz: Maria, o poder de Deus virá sobre você. Tenho visto muitos irmãos e irmãs se absterem do privilégio, da oportunidade de serem úteros diante de Deus. Homens e mulheres que ainda estão como quem toma leite, ao invés de estar comendo comida sólida. Homens e mulheres que não saíram da sua adolescência com Deus, ou ainda da sua infantilidade, porque ainda não entenderam o momento da maturidade. Quando a gente entende que um homem é uma mulher, ou que uma menina se torna mulher, e que um homem e um menino se torna homem, quando eles têm a capacidade de quê? Reprodução. Então, quando nós temos a possibilidade, o menino já pode ejacular, e a menina está ovulando, significa que eles estão aptos para gerar filhos. Na sua vida espiritual com Deus, há momentos que a Bíblia diz que nós somos como crianças, que vivemos do leite que tomamos, mas que há um momento que nós devemos deixar as coisas de meninos para trás e assumirmos um momento de maturidade na nossa vida. Quando é isso se dará? Quando eu começar a gerar filhos e filhas para Deus. Quando a minha vida foi entregue totalmente ao poder do Altíssimo.
E por que muita gente está dizendo isso para Deus ainda? Não, é impossível, ainda eu tenho que aprender, ainda não conheço, ainda tenho vergonha, sou tímido. E eu quero dizer uma coisa para você: tímido não entra no céu. Você sabia disso? Que timidez é pecado igual de prostituição? Ai, é porque eu não tenho jeito. Não, irmãos, você agora é filho e filha do Deus Altíssimo. Levanta, resplandece, é nascido sobre ti a luz do Senhor, brilha a luz de Cristo em você. Não é aquilo que eu sou capaz de fazer, mas aquilo que Deus que em mim habita está pronto para operar. Maria, a primeira coisa que ela levou em conta era o quê? É impossível, é fisiologicamente impossível uma mulher que não teve relação sexual com um homem ficar grávida. Hoje está arrumando um punhado de jeito aí, né? Mas é impossível ela não se apresentar diante de Deus e entender que Deus poderia operar algo novo. Para ela o que? É impossível. Hoje as mulheres estão tentando gerar produções independentes. Por quê? Porque ainda não entenderam o propósito de Deus nas suas vidas, ainda não entenderam a valorização do casamento. Tem muita mulher que tem plano assim: eu vou ser bem sucedida, vou ter uma boa estabilidade financeira, depois vou ter um filho. O casamento já não está mais nos planos de muitas mulheres. Ela quer